Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, por gentileza, abra a vossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, amém? Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia é melhor que Tu és 1000 santo, dias Senhor, em outro lugar. Pai nosso. Um dia é melhor que Quem achou, diga amém. em outro lugar. Aleluias. Vamos ler junto. Gênesis capítulo 3, no verso 11. Eu falei o versículo? Gênesis capítulo 3, verso 11, igreja. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Estão comigo? Vamos ler junto. E Deus disse: quem te mostrou que estava nus? Amém? Apenas esse versículo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Aleluias. Vamos orar. Eu peço à igreja que feche os seus olhos. Respire e inspire. Se conecte com Deus. Conecte o seu corpo com Deus, a sua mente com Deus. Respire e inspire. O Senhor se faz presente em todo momento. Estou desde ontem com o Senhor e peço ansiamente que Ele não me deixe perceber que eu estou sem Ele. Que isso permaneça comigo em todo momento. Feche os seus olhos e eu peço, escute a voz de Deus. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar. Eu fui feito para comunhão, eu fui feito para habitar em teus átrios, Senhor, todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por ti. Assim como era no Éden, assim será novamente. Ainda com os olhos fechados, eu convido você a imaginar como era no Éden. Ainda com seus olhos fechados, com seu coração entronizado em Deus, eu convido você a imaginar como é virar o dia e saber que Deus está ali para falar com você e saber que Deus está ali para ouvir você, e o melhor de tudo isso é você ouvir a voz de Deus, podendo falar com Ele os seus problemas, as suas fraquezas. Oh Deus, nos permita sentir isso mais uma vez. Assim como foi no Éden, naqueles dias, nos permita sentir isso. Fale ao coração de cada um. Fale profundamente ao coração de cada um. Nos permita estar entronizado com o Senhor. Abra os nossos ouvidos. Nos permita ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor falou aos Teus filhos, conforme foi passando os anos, a geração, como falou com Abraão, como falou, ó Pai, com Moisés, como falou com seus filhos em todos os momentos, profetas. Fale conosco nesse momento. Fale conosco. Aleluia. Amém, igreja? Aleluias. Podeis assentar. Tu és santo, Senhor. Há muito tempo eu queria pregar essa mensagem à igreja. Há muito tempo mesmo. Acho que há mais de uns 3 anos eu queria pregar essa mensagem. E graças a Deus, pela misericórdia dele, hoje eu tenho essa graça. Porque nos dias de hoje, igreja, acredito que o mais difícil para o ser humano
Isso é para todos, não importa se você é um adorador, se você é apenas um homem que está vivendo o seu dia a dia. O mais difícil para a pessoa é ouvir. Ainda mais porque nos dias de hoje existem tantas opiniões, existem tantas ideias, tantas flechas lançadas, ainda que você não entenda, ou talvez você tenha deixado de acreditar, mas ainda assim, setas são lançadas, flechas são lançadas, e isso perfura o seu coração, isso entra em você, e vai depender como você está espiritualmente em Deus. Da mesma forma que setas são lançadas no mundo espiritual, da mesma forma que setas são lançadas no seu espírito, na sua mente, no seu coração, a palavra que é lançada até os seus ouvidos, essa palavra penetra o seu coração. E eu pergunto para a igreja, que voz você tem ouvido nos dias atuais? Eu pergunto para você, que voz você tem ouvido no seu dia a dia? A que voz você tem dado mais atenção? Seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja com seus amigos, seja quando você está passeando, dirigindo, não importa o local que você esteja, que voz tem entoado o seu ouvido e você tem ouvido isso. Certa vez, um jovem estava com seu mestre, e esse jovem aprendiz ouvia todos os dias o seu mestre falar que o caminho certo é do que ele estava seguindo no dia a dia, que era o caminho da luz, o caminho do bem. Então o mestre falou para aquele jovem: filho, confia em mim, ande comigo e eu sei o caminho seguro que você tem que seguir. Por muito tempo esse jovem aprendiz ouviu a voz de seu mestre. Por muito tempo esse jovem caminhou por esse caminho. Por muito tempo esse jovem esteve na luz. Mas num certo momento, em um certo dia, em uma certa manhã, esse jovem aprendiz começou a ouvir outra voz. Era uma voz nova, uma voz que prometia, uma voz que trazia sonhos, uma voz que o guiava para os prazeres, uma voz que o levava à escuridão. E sem esse jovem perceber, ele já não estava mais na luz, o caminho dele já não era belo, o seu coração já não era mais alegre, e ele começou a caminhar esse caminho de escuridão. Sem ele perceber, ele não ouvia mais a voz do seu mestre, ele ouvia uma voz diferente. Ainda que doce, ainda que prazerosa, não era a voz que o guiava para o caminho do bem. Então, em um certo momento, ele despertou e falou: que voz eu estou ouvindo? Quem me diz que eu desviei? Quem me falou que eu estou longe do caminho da luz? E ele só lembrava da voz do seu mestre dizendo: filho, confia em mim e eu te guiarei pelo caminho correto. Moral dessa história: em que momento da vida você é esse aprendiz? Em que momento da vida você é esse jovem? Que voz você tem ouvido nesse momento? Que voz você quer ouvir amanhã? Que voz você ouviu ontem? E que voz você ouviu hoje? Ainda que você esteja aqui presente, que voz te guiou até aqui? Porque às vezes é só uma voz que fala: eu vou ouvir, para que ninguém me cobre depois para perguntar o porquê eu não fui ao culto. Eu vou ir porque eu gosto de me sentir bem. Eu só quero estar ali sentado. Que voz é essa que tem guiado você? Eu pergunto sempre: que voz eu tenho ouvido? Eu tenho muita vontade de perguntar todos os meses para minha esposa: que voz você tem escutado? E eu pergunto para a igreja hoje: que voz você está ouvindo? Porque naquele dia estava Adão e Eva, e por um momento Eva esteve sozinha. Mas Eva, por muitos momentos dos seus dias, ela ouviu o que Adão lhe dizia: olha, Eva, não coma do fruto que o Senhor Deus, nosso Criador, ordenou. E por muito tempo Eva ouviu essa voz. Mas um certo dia, Eva ouviu uma outra voz. Eva ouviu a voz de uma serpente, o animal mais astuto do jardim. E como a Bíblia diz, Eva foi enganada. E ainda assim, ela comeu aquele fruto, e deu ao seu marido para comer também. E naquele momento Adão deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de uma mulher, da sua esposa. E os olhos deles foram abertos. Então o Senhor desceu, como tinha o costume de descer todos os dias. E ele falou: Adão! E Adão, ouvindo aquela voz, ele se escondeu. Porque naquele momento Adão entendeu
de alguma forma, ele havia entendido. De alguma forma o coração gritava. De alguma forma ele estava falando bem alto. Eu estou em pecado. Eu desobedeci a voz do meu mestre. Eu não posso estar hoje na presença dele. Em algum momento do nosso caminho, você já se desobedeceu a Deus. Em algum momento na sua caminhada, talvez ainda esse mês, talvez ainda nessa semana, você desobedeceu a voz do Senhor. Mas como eu desobedeci, pregador? Você simplesmente não deu o seu tempo para com Ele. Eu falo com o pastor, eu queria falar ontem para ele, mas eu não falei. Mas ontem, graças a Deus, depois de muitos processos, eu tive um devocional de qualidade com Deus. Eu estava com toda saudade disso. Um devocional de qualidade, de você. Se eu pudesse ontem, se eu não fosse casado ontem, eu ficaria até hoje com Deus. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Eu estava ali no meu quarto, graças a Deus eu arrumei aquele quarto. Eu falei, é hoje, eu estava ansioso para aquele momento. Fiquei a semana toda falando para o Léo do que eu queria ontem. E graças a Deus aconteceu, mas eu ansiava por aquilo, igreja. Porque era o meu momento com Deus. Então a desobediência do homem no dia de hoje, da mulher no dia de hoje, é simplesmente não ter o seu tempo para com Deus. O nosso dia a dia é tão corrido. Ouvimos tantas vozes que não temos tempo de ouvir a voz de Deus. Trabalhamos, estudamos, cuidamos da nossa família, cuidamos dos nossos afazeres, marcamos compromissos. E quando vamos ver, é 6h25 a hora de ir para o culto de domingo. E sentamos aqui para ouvir a palavra. E passamos uma semana desobedecendo a Deus. Mas aí o Senhor perguntou para Adão: quem disse que você estava nu? Quem disse a você, Adão, que você estava nu? E Adão se tocou. Ele percebeu: eu não estou ouvindo a voz do meu Deus. A gente tem uma vida com Deus todos os dias. É interessante porque quando estamos em alguma dificuldade, quando estamos em algum processo que nos força a ter uma intimidade com Deus, isto é, hoje eu estou com dificuldade no meu casamento, ou estou com dificuldade no meu emprego, então eu vou começar um propósito com Deus. E ali você começa todos os dias, eu vou orar porque Deus vai mover a situação, eu vou orar porque o Senhor vai fazer a obra, eu vou orar porque o Senhor vai impactar o local. Então fica uma semana, 2 semanas, talvez até um mês, em comunicação com Deus todos os dias, e o Senhor vai lá e faz a obra na sua vida. Mas aí as coisas boas acontecem. E eu tenho percebido que é mais fácil adorarmos a Deus na dificuldade do que na felicidade. E então na felicidade, quando eu estou com a minha conta farta, quando estou com a minha mesa farta, quando o meu casamento está tudo bem, quando o meu emprego está tudo bem, eu esqueço de Deus degradativamente, dia após dia. Eu deixo para amanhã, eu deixo para depois, e sem perceber, não estamos mais em uma comunicação com Deus, não estamos mais em um relacionamento com Deus, porque os nossos olhos começaram a enxergar coisas mais desejáveis, mais agradáveis. Porque até aquele certo momento, antes de Eva comer o fruto, ela obedecia à voz do seu marido, e o seu marido era o seu mestre. Mas de repente ela olhou para aquele fruto, e ela viu algo agradável, ela viu algo desejável para a sua carne. No livro Hábitos Atômicos, alguém já leu esse livro? Existe uma frase que não está escrito lá, mas ela fala o seguinte: pecamos, porque conhecemos o benefício do pecado. Não vivemos em santidade, porque não conhecemos o benefício de viver em santidade. Está escrito no livro Hábitos Atômicos. Só precisa ler ele conectado com Deus. E você vai entender que não importa a disciplina que você tenha. Se você ler Pense e Enriquece, você pode ler quantas vezes você quiser. Se você não estiver entronizado com Deus, é só um livro de guiando para uma riqueza fútil. Louco! Essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem a oferecer para Deus, você vai oferecer o livro Pense e Enriquece. Porque isso não está entronizado com Deus. E naquele momento Eva viu aquele fruto e falou: isso é agradável para mim, é mais agradável do que ouvir a voz daquele que tem me guiado até aqui. E vemos as coisas desse mundo e falamos: é mais agradável para mim, para dar atenção para aquilo que está me satisfazendo, do que dar atenção para a minha vida com Deus.
é mais satisfatório para mim, é mais desejável para a minha carne estar no meu dia a dia me satisfazendo do que ter o meu momento para com Deus. E estamos em desobediência dia após dia. E não entendemos porque a nossa vida, vivemos apenas uma vida medíocre. Uma vida que todo mundo é capaz de viver. Eu estava ali agora meditando e eu vi as pessoas subindo, as pessoas descendo. E eu agradecendo, Deus, obrigado pela minha vida. E eu falo, igreja, agradeça pela vida que você tem. Conheci o homem, que ele ansiava muito conhecer a Deus. O que ele não sabia é que ele não tinha mais tempo de conhecer a Deus. E aquilo me pegou muito, porque ele não tinha mais um momento para aquilo. Ele não podia mais se levantar e vir até aqui, ele queria vir aqui. E ele não podia mais fazer isso. Já tinha acabado os dias dele, ele não podia mais. Estava contados os momentos, só que ele também não sabia disso. Ele falava, quando eu sair daqui eu vou até lá. Mas ele não pôde fazer isso. Porque correu todos os tempos, todos os dias correu atrás daquilo que satisfazia ele, daquilo que satisfazia o seu ego, daquilo que ele ia poder falar para a pessoa, olha, eu fiz isso, olha, eu construí isso, olha o que eu conquistei. Aí quando ele começou a enxergar que ele precisava de Deus, não sei qual a palavra correta, mas eu sei que ele não podia mais vir até aqui. Aleluia. O Senhor sabe todas as coisas. E eu pergunto para a igreja, aonde você tem aplicado toda a sua energia? Todo o seu tempo, toda a sua força, toda a sua mente, todo o seu conhecimento, aonde você tem aplicado isso? Porque pelo fruto conheceremos a árvore. Então onde você irá aplicar a sua força, aonde você tem aplicado o seu dia a dia, ali conheceremos o que você tem feito no seu dia a dia. Porque quando estamos longe de Deus, o que escutamos é a voz do medo. Quando estamos longe de Deus, o que escutamos é a voz da vergonha, porque o diabo ele vem para te acusar. E ele vem com todas as forças para te acusar. Ele vem com todas as suas setas para te acusar. Ele vem com a sua voz para te acusar. E falar que você não é digno. E falar que você não pode. Que você não é digno de estar na presença de Deus. Que você não pode louvar a Deus. Que o Senhor não vai te perdoar. Mas isso é mentira. Porque o Senhor ele é fiel, Ele é justo, Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nós estarmos aqui hoje, podemos voltarmos a ter um relacionamento com Ele, e você saber que não é a voz do medo que te guia, é a voz da ousadia. Tente bom ânimo e ande, meu filho. Tente bom ânimo e se encontre com Deus. Seja ousado na presença do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor tem para você. Isso é poderoso demais, igreja. Aquele dia no Éden, Deus, Ele pediu só uma coisa para aqueles dois. Ele pediu para Adão. E Adão passou a mensagem para Eva. Não coma esse fruto, dessa árvore. Faça qualquer outra coisa, mas não faça isso. O Senhor ele também tem pedido algo para você. E eu gosto de pensar que o que Deus mais pede para a igreja nos dias de hoje é santidade. E a santidade é amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, é amar o seu próximo como a ti mesmo. E o maior de tudo isso é amar o Senhor acima de todas as coisas. Viver em santidade. Só que talvez ao pensarmos o que o Senhor pede para nós, queremos negociar. Em um certo local, em uma terra de sonhos, para ser mais específico, aquele mestre daquele local, ele chegou para os seus agricultores e falou, olha, eu estou em uma situação e preciso pedir algo para vocês. Então aqueles agricultores oraram para o seu mestre e falaram, mestre, peça o que você quiser. E quantas as vezes chegamos em Deus e falamos, Deus, me peça o que quiser e eu te entregarei, porque eu quero viver para o Senhor. E então aquele mestre falou para aqueles homens, olha, o que eu quero é o que vocês têm de mais precioso. Então um falou, pegue mestre, é seu. Mas o outro olhou, não, eu não posso te dar isso. Isso é tudo que nós temos.
Isso é diferente demais para me te dar. Peça qualquer outra coisa, menos isso. E ali foi criado um bloqueio. Existe algo em nossas vidas, existe algo em sua vida, existe algo no seu lar, que talvez você não entregou completamente a Deus. E o Senhor está pedindo, ei, eu quero algo de você. Mas quando chega nisso, nessa esfera, nesse encontro, nessa dimensão, você fala, Senhor, aqui o Senhor não pode entrar. Isso eu não posso te dar. E até ali você consegue falar que eu amo a Deus. Mas quando chega nessa linha, o seu coração começa a negociar com Deus. Certa vez um capitão falou para os seus guerreiros, vamos à guerra. E eles navegaram por uma semana. Ao chegar no local da guerra, eles desceram do navio e o seu capitão falou, olha, pegue o diesel, pegue a gasolina, ateie fogo nesses navios. E todos os guerreiros estavam na praia, vendo o navio sendo queimado. Então o seu capitão olhou para eles e falou, olha, estão vendo o nosso navio? Está sendo queimado. Isso quer dizer, só podemos voltar para nossos lares, para nossas esposas, para a nossa terra, no navio dos nossos inimigos. Então vamos até a batalha e venceremos essa batalha. Igreja, uma vida com Cristo, uma vida com Deus é queimar os seus barcos, é queimar os seus navios, porque não tem mais volta. O único caminho que nós temos é adiante com Ele, é vencendo o nosso inimigo, é vencendo as dificuldades, é tendo uma vida confiando que o nosso capitão, que é o Deus Altíssimo, nunca nos desamparará. E teremos vitória com Ele, não importa a terra que nós vamos estar. Mas que voz você tem escutado? Que voz é essa que você escuta e você não consegue dobrar o seu joelho para orar? Se o Senhor quer falar com você, que voz você escuta que é mais importante do que a palavra de Deus? Que voz é essa que consegue te convencer que você pode passar 24 horas sem estar entronizado com Deus? Que voz é essa? Porque eu não acredito que é a voz de Cristo. Eu não acredito que é a voz daquele que morreu numa cruz por você. Eu não acredito que é a voz daquele que perdoou os seus pecados, que tirou você daquele lamaçal sujo, te colocou vestes novas e falou, filho, eu te amo. Que voz é essa, igreja? Porque você tem uma missão. Você tem um chamado. Pessoas dependem de você. Um ambiente precisa de você. E o Senhor, Ele quer te usar. Não se esqueça, você é um vaso de honra, que o Senhor quer te usar. E existe na Bíblia um homem, chamado Jonas. E quantas vezes você não é esse Jonas, no seu dia? Talvez você é o Jonas, filho de Amittai, que nasceu ali perto de Nazaré, mas estava um pouco perdido, porque estava fugindo de uma guerra, fugindo de uma batalha, fugindo da dificuldade, querendo um lugar de seguro para você. Mas o Senhor, Ele chegou em Jonas e falou, Jonas, meu servo, vai e pregue a cidade de Nínive. E Jonas tinha um coração muito magoado com aquela nação. E você precisa também mudar esse coração. Humanamente falando, eu sei que é difícil. Eu sei o quanto é difícil perdoar as pessoas, lidar com situações onde você tem que aceitar ali para manter um ambiente de paz. Mas é necessário mudar o seu coração. Porque você é uma pessoa diferente. Você é aquele que conhece Cristo Jesus. E isso é totalmente diferente, igreja. Só que a palavra de Deus vai falar que... Aleluias. A palavra de Deus vai falar que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, ele fez o que, igreja? O que Jonas fez quando ele ouviu a voz de Deus? Igreja, o que Jonas fez quando ele ouviu a voz de Deus? Fugiu. Vamos falar de novo. Eu vou perguntar, vocês vão falar porque vocês conheciam a Bíblia e sabiam a resposta, também.
O que Jonas fez quando ele ouviu a voz de Deus, igreja? Ele fugiu. O que você tem feito ao ouvir a voz de Deus? Mas eu vou um pouco mais profundo, igreja. Você tem ouvido a voz de Deus? Jonas, ele ouviu a voz de Deus, e a palavra de Deus vai falar que ele se dispôs a fugir. Ele teve toda a energia, toda a disposição, toda aquela mentalidade, ele planejou, ele falou, se eu for por aqui eu posso subir uma ladeira que vou me cansar, mas se eu for por aqui eu vou chegar mais rápido onde eu quero, olha ali tem uma sombra, e Jonas pensou em tudo, e ele teve toda a energia para fugir de Deus. E mais adiante ele vai falar, a palavra de Deus vai falar, e ele pagou a sua passagem. 2 pontos, aonde está sendo investida a sua energia? Aonde você está investindo o seu dinheiro? Igreja, isso é muito sério. Porque Jonas, ele ouviu a voz de Deus, e com toda a sua força, mente e coração, ele fugiu. E a igreja do Senhor tem ouvido a voz de Deus, mas com toda a sua força, ela está ocupada com prazeres, com todo o seu dinheiro, ela coloca fazeres para se ocupar. Quantas vezes não chegamos no culto ou não estamos investindo na obra do Senhor porque tal compromisso é mais importante, porque eu tenho que fazer isso é mais importante. Pessoas, elas marcam compromissos nos dias de culto porque ali era melhor para eles. Isso é impressionante, porque no dia da dificuldade eu podia investir o meu tempo em Deus, mas quando eu estou bem eu preciso me satisfazer. Aleluias. Ele investiu. E Jonas, ele cometeu o mesmo erro que Adão. E esse erro foi, ele desobedeceu a voz do Senhor. Isto é necessário ter obediência para se manter em um convívio com Deus. É necessário ser obediente para ter um relacionamento com Deus. A Bíblia vai falar em 1 Samuel que melhor é obedecer do que sacrificar. E essa vida de obediência é o que a igreja não tem feito nos dias atuais. E essa vida de obediência é exatamente o que a igreja não quer ter nos dias atuais. Porque o Senhor falou, vai e pregue. Aí Jonas começou, ele desceu para Jope, ele desceu até o fundo do navio, ele ficou no porão do navio, e mais um pouco ele desceu até o mar, e mais um pouco ele desceu do ventre de um peixe. E quando fugimos de Deus, quando você foge de Deus, você começa a fugir para a escuridão, você começa a distanciar de Deus, você vai para o mais profundo poço. E sem perceber, você está ali, em um poço tão profundo, você desceu tanto fugindo de Deus, que você só vê uma escuridão, e começa a questionar, onde está Deus na minha vida? Onde está Deus na minha vida? Mas o Senhor, Ele nunca se ausentou de você, o Senhor, Ele nunca fugiu de você, pelo contrário, todos os dias o Senhor desce e fala, filho, aonde você está? Filho, eu quero falar com você, filho, eu quero você aqui. É necessário ter esse encontro espiritual com Deus. É necessário ter essa frequência espiritual com Deus. É necessário entender que não temos para onde fugir. Só temos que seguir em frente, igreja. Aleluias. Aleluias. Deus nunca vai desistir de você, porque Ele te chamou. E no dia que você entender que você não pode desobedecer, você vai entender o relacionamento que Ele quer ter com você. Ele vai entender o quanto, você vai entender enquanto pessoas são importantes. E isso é exatamente o que Jonas não entendeu naquele dia. Jonas, ele achava que apenas o que ele sentia era importante. Jonas, ele achava que apenas o que ele passou valia a pena. Mas não. O Senhor já tinha guardado o coração de Jonas. O Senhor queria agora salvar mais pessoas. O Senhor queria agora que uma nova nação escutava a sua mensagem. Você já conhece a palavra do Senhor. E o Senhor quer te usar para que você anuncie essa palavra a outras pessoas. E é por isso que temos que ser gratos pela vida que nós temos.
Aleluias. Você pode até continuar insistindo em se manter um pouco distante de Deus, mas Deus vai te encontrar. Aleluias. Deus vai te encontrar. Deus, Ele vai te achar. O Espírito Santo, Ele esquadrinha o mais profundo do seu coração. O Espírito Santo, Ele conhece todos os seus afazeres. O Senhor conhece o seu coração. E quanto à voz do mundo que manda você fugir, te traz medo, te traz culpa, te traz uma fuga, te coloca em silêncio, a voz do Espírito Santo vai te dar autoridade. A voz do Espírito Santo de Deus vai te dar uma identidade, e essa identidade é a identidade de filho de Deus, é aquele filho que clama: Abba Pai, Abba Pai. Você vai estar debaixo da cobertura de Deus. Isso é impressionante, igreja, entenda. Debaixo da cobertura de Deus, demônio nenhum pode contra você. E demônios ainda são reais. Anjos são mais reais ainda. E Deus, Ele é o Criador de tudo isso. Ele é único. Aleluias. O Senhor é poderoso. Tu és santo, Deus. Eu quero te perguntar, se em algum momento você parou nesse caminho, se em algum momento você pensou em desistir, se em algum momento você falou que estava difícil demais, essa voz, que não é a voz de Deus, começou a falar: ei, para de caminhar, ei, você não precisa estar aqui presente, esse Deus não vai fazer muita coisa, você já fez o suficiente. Essa voz começa a falar para você que você se ocupar com as suas coisas carnais é mais importante, porque é exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje. Você vê que, igreja, isso é muito sério, porque eu estava vendo essa semana, como é possível as pessoas falarem que Deus não existe? Como é possível alguém falar com tanta confiança que Jesus foi só um homem naquela época que fez alguma coisa? Como é possível alguém falar que, cara, eles falam que os demônios têm mais autoridade que Cristo? Vocês conseguem entender isso? Eu fiquei escandalizado. Ô irmão, obrigado. Achei que ia fazer mais frio hoje, igreja. E essa é a voz que a geração tem escutado. Porque quando você abre a sua rede social, quando você abre qualquer guia de jornal, qualquer Facebook, qualquer YouTube, é um monte de coisa falando, é um monte de gente falando: ei, Deus não existe, ei, isso não precisa, vem fazer o seu pacto aqui, faz isso, faz aquilo, mas não fala o quanto Deus é real. E sabe por quê? Porque a igreja está omissa, porque a igreja está fugindo do seu propósito, porque a igreja não está mais anunciando o propósito de Deus, porque a igreja ainda não conhece a sua identidade, a igreja não sabe quem ela é. Então a voz que está soando é a voz de que Deus não existe. Mas a voz que deveria gritar todos os dias é a voz dos filhos de Deus, clamando e falando o quanto Deus é real, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo, o quanto Ele pode mudar a vida das pessoas, que Ele é o único e suficiente Salvador. Mas não é isso, igreja, não é isso que tem acontecido. Quem te convenceu de que não dava mais tempo, igreja? Quem mentiu para você sobre o seu chamado? São percursos a se fazer porque... Feche os seus olhos um momento. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Seja sincero com você nesse momento. O quão próximo você está de Deus? Seja sincero, o quão próximo você está de Deus? Se você pudesse agora abrir mão de tudo, você abriria a mão de tudo por Deus? Você já entendeu isso, que Deus é tudo para você? Que Deus é tudo na sua vida? Sem Ele, aonde estaríamos? Volte aqui comigo. E eu te pergunto, quem te fez parar no meio do caminho?
que você se estagnou no teu chamado, no seu propósito, na sua missão? Quem falou que você não é capaz de anunciar o Evangelho? Quem falou que você não é capaz de viver as promessas do Senhor? Quem falou para você que Deus mudou? O Senhor, Ele não mudou, as promessas dEle ainda estão vivas. Quem te falou que a sua dificuldade é maior do que o poder de Deus? Quem falou que os seus problemas são maiores do que Deus? Quem falou que a sua mágoa, a sua tristeza, o que o irmão te ofendeu, é maior do que o amor de Deus na sua vida? O que existe nesse mundo que conseguiu ir aos seus ouvidos, ao seu coração, e penetrar em tão profundo, que você desistiu do seu caminhar com Deus? Em algum momento você parou, e esse momento o Senhor quer restaurar você, o Senhor quer trazer você de volta para perto dEle. Adão e Eva, eles devem olhar lá do alto e nos invejar, porque quando eles pecaram, logo foi feito um sacrifício, e eles foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos da presença de Deus. E Jesus Cristo, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado, pela misericórdia de Deus, quando o véu se rasgou, hoje o Senhor tem para com nós uma esperança de restaurar nossas vidas. O Senhor tem para com nós um momento de restauração, de falar: filho, volte a ouvir a minha voz, filho, volte a me obedecer. Porque assim como Jonas, quando ouviu a voz do Senhor, e aquela cidade se arrependeu, e aquela cidade se arrependeu dos seus pecados, e houve uma transformação, assim hoje, se ouvir a voz do Senhor, e atentamente obedeceres a voz do Senhor, igreja, o seu coração, o seu casamento é restaurado, a sua família é restaurada, o seu lar é restaurado, o seu chamado será vivificado. Tudo que o Senhor tem para você, Ele trará de volta hoje, como boas novas. Aleluias. Eu te levo comigo, amado. Deus está te convidando a subir ao monte novamente. Deus está te convidando a ter um relacionamento com Ele. Ele fala: filho, traga os seus ouvidos para mim e ouve a minha voz. Não se esconda, porque o meu coração está aberto para você. E se você está assistindo nu, e a nudez é a vergonha, e a vergonha que o pecado diz, é o que o diabo diz, igreja, eu tenho uma boa nova para você hoje. Vestes santas, vestes purificadas, veste lavada pelo sangue do Cordeiro, é colocada sobre a igreja essa noite, uma nova chance. O novo relacionamento com Deus, porque o Senhor, Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. O Senhor já tem planos para você, Ele só está esperando você abrir o seu coração. E Ele convida você a abrir o coração nessa noite. Ele convida você a abrir todo o seu lar, toda a sua família, toda a sua mente, e ter um relacionamento com Ele. Ele anseia por isso, igreja. Ainda que as coisas do mundo sejam agradáveis para a nossa carne, ainda que as coisas do mundo sejam desejáveis aos nossos olhos, ainda que o nosso Adão pecaminoso, que contaminou o nosso sangue, ainda assim eu sei que todos os dias vai existir um pouquinho daquele sangue sujo dentro de nós. O nosso TMT foi contaminado. Adão, ele tinha um TMT perfeito. Adão, ele podia se conectar com Deus, com a sua glândula pineal, de uma forma que ele via tudo, ao ponto de Deus falou: Adão, você vai dar nome a todas as aves, a todos os animais, a todas as plantas, porque o TMT de Adão era perfeito, ele era o homem perfeito. Mas quando ele pecou,
e nós fomos destituídos da graça de Deus, o nosso TMT, a nossa conexão com Deus, o nosso olho espiritual, tudo isso foi contaminado, tudo isso foi fechado, está com o pecado ali lutando todos os dias, vem um sangue novo, aí vem o pecado sujar esse sangue, vem nossa conexão com Deus, vem a carne falando, não, se afasta um pouco, mas Deus está ansiando para nos conectar novamente com Ele. O Senhor quer que tenhamos uma vida com Ele, e essa vida não é se você sabe mais do que fulano, não é se você é mais rico do que fulano, não é se você tem mais alguma coisa do que ciclano, não é. Essa vida com Deus é de um relacionamento, é poder falar que isso é só uma imagem, um vislumbre do que você vai fazer todos os dias da sua vida, porque você anseia em voltar, assim como era no Éden daquele dia, igreja. Isso é o essencial de tudo, é voltar à essência de tudo, é o seu coração estar puro, é você entender que as energias tensas que te acumulam, o Senhor está pronto para te limpar, aliviar o seu fardo. Ô igreja, Deus tem algo maravilhoso para você. É necessário você entender isso. É necessário ter um encontro com Deus verdadeiro. Eu me lembro. Aleluias. Tudo que eu quero ter. Já estou encerrando, igreja. Tudo que eu quero ser. Quando você está triste, a que você se apega para voltar? Eu não sei vocês, mas um dia eu estive em uma depressão tão profunda. Eu não pude ser sincero com muitas pessoas, mas pensamentos suicidas. Eu queria ficar no escuro, não queria uma luz, não queria barulho alto. E teve um dia que eu cheguei no fim mesmo, no fim daquele poço, porque eu estava fugindo de Deus naquela época. Eu estava fugindo, estava ouvindo outra voz, e essa voz falava que eu podia seguir, que eu estava certo, eu estava totalmente surdo para Deus. Mas aí naquele dia, naquela tarde de domingo, foi no mês de janeiro ainda, eu estava ali em casa sozinho, porque minha esposa tinha vindo ao culto, e eu já não vinha mais ao culto. Eu usava como desculpa a pandemia que fazem. E tudo bem a minha esposa não entender o que eu passava, e tudo bem eu não ter sido sincero com ela. Era um fardo que eu estava carregando e eu acreditei que eu conseguiria carregar. Mas aí naquele dia, eu estou tentando contar, igreja. E aí naquele dia o Senhor me lembrou o que era o novo nascimento. Eu não sei qual experiência você se apega nas suas dificuldades, mas você passará por processos. E o processo não é motivo para você fugir da voz de Deus, como um dia eu fugi. Pelo contrário, o processo é um motivo que o Senhor usa para chegar mais perto de você. Mas se você não tiver o seu encontro com Deus, e esse encontro seja a sua experiência de novo nascimento, ou seja você dançando no jardim com Deus, ou seja você no novo céus com Deus, eu não sei qual é o seu encontro com Deus, a dificuldade vai te vencer. E Ele me levou de volta. Aquele monte alto. E naquele monte, igreja, isso é muito forte, porque é aquela cruz alta, e aquele vento batendo, e aquela voz falava, era sua, mas eu já paguei o preço. E aquele dia eu me lembrei de tudo isso, e eu voltei, Senhor, me perdoa, me dá mais uma chance. Não foi fácil, igreja, voltar à caminhada. Não foi fácil caminhar até aqui, até hoje não é fácil. Mas eu sei dia após dia que o Senhor tem mais para comigo. O Senhor quer mais de mim e eu tenho que buscar mais dele. E eu te convido a entender isso. Existe algo muito além, igreja. Existe algo muito além do que os nossos olhos carnais estão acostumados a ver.
existe algo mais profundo que você busca na sua casa. Quando você fala, o pastor pregou esses dias, e isso é muito impactante. Pai nosso, que estás no céu. E você tem cara, Senhor, eu estou aqui. O meu coração é teu, o teu Espírito Santo me refere. As tuas maravilhas, os teus sinais. E o Senhor começa a revelar quão podre você é. Você vai entender o quão é necessário você ouvir a voz dele. Jonas, naquele dia, ele não entendia que ele era só um homem que necessitava demais fazer a obra do Senhor, que precisava restaurar o seu coração. Mas o Senhor precisava mostrar naquele momento que Jonas era um homem que não podia fazer nada, que sem Deus Jonas não podia fazer nada. E é por isso que Jonas precisava obedecer. E o arrependimento é o amor de Deus para conosco. Igreja. E para concluir, igreja, peço que os irmãos abram suas Bíblias. Eu já estou encerrando. Quero ler isso junto com os irmãos. Aleluia. Abra suas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Aleluia. Vocês vão entender isso. Aleluia. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo, é essa a versão que está na sua Bíblia? Essa que eu amo. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu tenho esse versículo no meu coração desde 2014. Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. E é algo impactante. Porque ainda que eu tenha passado por essa dificuldade que eu acabei de testemunhar para a igreja, hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu entendo que tudo passa nessa terra. Não importa o quanto vamos trabalhar para conquistar algo nessa terra, tudo passa. E é por isso que é necessário estarmos sensíveis à voz de Deus. E é por isso que é necessário estarmos alinhados ao trono da graça, à misericórdia divina. Porque, irmãos, se não é Deus na nossa vida, quem você é? Do que você é capaz? Hoje você está aqui respirando firme e forte, achando amanhã eu vou trabalhar e vou conquistar, amanhã isso é desejável para mim, eu vou ter, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas se o Senhor pergunta, filho, que voz você tem escutado? É isso que eu quero que a igreja entenda essa noite. Que voz você vai decidir ouvir a partir de hoje nos seus dias? Se é a voz do mundo que fala, ei, as suas paixões são mais importantes, ei, os seus desejos são mais importantes, ou é a voz de Deus? Filho, eu te amo. Cara, a voz de Deus é só isso. Filho, eu te amo. Você precisa entender isso. A voz de Deus é: filho, eu te amo. E quando você entender isso, você vai entender tudo que essa palavra ela tem a nos ensinar, ela tem a nos empurrar. Temos a ver. Porque aí você vai entender que o seu lar é abençoado por causa de Deus. Você vai entender que o seu trabalho é abençoado por causa de Deus. Você vai entender que o diabo não peneirou a sua vida. O diabo não devorou a sua vida por causa de Deus. Por causa de Jesus. Olha para as pessoas que estão longe de Deus. Olha a vida miseráveis que elas levam. Simplesmente, eu ouço todos os dias as pessoas falarem: tal lugar estava lotado ontem. Eu, por cada que lugar é esse? É esse lugar aqui do lado. Rapaz, o que tem de interessante naquele local, velho? Vocês conseguem entender a mente? Porque essa voz de que o que o mundo tem a oferecer hoje, graças a Deus, não é a voz que eu me importo. E eu pergunto para a igreja, para concluir, qual é a voz que você vai se apegar a partir de hoje? E se você tem alguma dúvida, eu te convido a ouvir apenas a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai te trazer um milagre, é a voz de Deus que vai te trazer uma paz. Igreja, e essa paz? Se eu puder um dia pregar sobre a paz,
que o Senhor tem para a sua igreja. Oh, igreja, paz. Se coloque em pé, igreja. Eu vou tentar nesse momento, se Deus permitir, de mostrar essa paz. Porque essa paz, ela é uma consequência de você ouvir a voz de Deus. Essa paz é uma consequência de você ter um relacionamento com Deus. Essa paz se perdeu um pouco na nossa correria. Aleluias.